Olá pessoal, um bom dia a todos vocês, um feliz 2023. E eu queria falar nesse vídeo aqui a respeito de uma área gráfica aqui do Blender que vai permitir a gente fazer desenhos 2D de animações. Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu queria mostrar a vocês como é que a gente pode dar os passos iniciais para começar a desenhar na área 2D. Então nós temos aqui a opção em New File de já entrar nessa área de forma direta. Então essa é uma das formas que eu tenho, tá? Então clicando aqui, ele já me apresenta a área 2D e vocês vão ver que eu tenho as ferramentas pertinentes ao desenho. O modo que vai aparecer aqui é o modo Draw, tá vendo? Draw Mode. E notem que para poder essa área aparecer, tem que ter um objeto no estilo Stroke, que é um estilo de traço. Então se eu excluo esse objeto daqui, o que é que vai acontecer? A área de desenho some e volta para Object Mode. Então vou usar o Ctrl Z para retornar. Com o traço aqui novamente, vocês vão ver que eu tenho uma área para desenhar da melhor forma. Se eu usar o scroll do mouse, eu estou aproximando ou afastando a câmera, que é esse objeto que vocês estão vendo aqui, tá vendo, pessoal? É como se ele estivesse olhando a área em dois planos. Os planos que estão aqui imediato é o plano Z, como vocês podem ver aqui no gizmo, que vai medir a altura da área, e o plano X, que vai medir o comprimento da área. Tá? Para eu traçar, eu preciso desenhar qualquer coisa aqui nessa área. E as ferramentas de desenho estão aqui. Eu tenho a ferramenta Draw, que vai permitir eu desenhar, a ferramenta Fill, que vai me permitir eu preencher determinadas áreas, a ferramenta Erase, que vai servir como uma borracha para apagar o que eu vou traçar aqui, a ferramenta Thin, que vai desenhar um novo stroke, o objeto de corte, que vai permitir cortar determinados pontos aí de um desenho, conta-gotas aqui, que vai permitir eu absorver alguns detalhes de uma região para a região que eu estou trabalhando. Aqui eu vou ter as ferramentas principais, que vão traçar linhas poligonais, arcos, curvas sinuosas, boxes, que são retângulos, e os círculos, que vão permitir a gente desenhar. Eu tenho uma ferramenta de interpolação para eu trabalhar com os frames no momento da animação, e tenho uma ferramenta de anotações para escrever aí durante o meu projeto. Então eu posso usar aqui a anotação. Se eu clicar com o botão esquerdo em alguns segundos, eu vou ter como anotar linhas, polígonos e como apagar o que eu escrever. Tá? Para entender como funciona, qualquer objeto desse aqui que eu selecionar vai trazer nesse menu aqui abaixo do principal algumas propriedades. Então se eu mudo a ferramenta de borracha, eu tenho outro tipo de propriedades, tá vendo? Então cada ferramenta dessa tem as suas próprias propriedades. Então como eu quero usar a ferramenta de desenho, o primeiro ponto aqui para eu entender é qual é o tipo de traçado que eu vou aplicar junto à área. Então eu venho aqui nessa opção Solid Stroke. Vocês vão ver que eu tenho alguns materiais pré-definidos para eu começar um desenho. Eu tenho aqui um traço sólido, um traço pontilhado, apenas o preenchimento ser um traço, e um dot stroke, que é na verdade um traço com pontilhamentos também. Tá? Eu vou usar aqui o modo sólido, depois eu vou fazer uma linha sólida. Então, seleciono ele. Isso não quer dizer que eu só use esses materiais. Eu posso criar novos materiais vindo aqui nessa opção de materiais. Está vendo, pessoal? Aqui eu posso adicionar, por exemplo, um novo modelo para o meu conjunto de materiais. Por exemplo, clicando aqui no sinal de mais, ele cria um slot e eu vou criar o material para esse slot. Aqui ele vai dar um nome automático chamado material, mas eu posso usar aqui nesse exemplo como nome um traço sólido verde. Para dar a esse material o que eu quero, eu venho aqui na linha onde se encontra o stroke, que é a força. Vocês vão ver que o base color dele está determinando que o traço aqui inicialmente tem a cor preta. Então eu clico nesse seletor de cores. Como eu usei o nome verde lá, eu vou usar uma cor verde. Vocês vão ver que vai aparecer aqui o contorno, ó, que é o traço, com a cor verde. E se vocês olharem aqui em cima, esse novo material já faz parte do conjunto que eu vou utilizar. Então, eu seleciono o Solid Stroke, já que eu quero fazer com a tonalidade escura, e eu vou parar para olhar essas duas opções que estão aqui aparecendo. O Radius, que é o raio, ou seja, a área de ação do pincel. Quanto maior, mais grosso vai ser a pincelada, quanto menor, mais fina
vai ser a pincelada. E aqui a força. Eu tenho como chegar em 1, que é a intensidade total, e 0, que é como se não tivesse fazendo nada aí junto à pintura. Então eu vou usar um traço com a tonalidade de 0.510 nesse exemplo. O que é que vai acontecer? Com a ferramenta selecionada é definido aqui o raio Straight, que pode ser também substituído ou alterado usando o botão direito do mouse. No caso do raio, eu também poderia utilizar outra opção, usar o atalho F e movimentar o mouse para cima ou para baixo para dar uma nova área de espessura aqui para o pincel. Vou usar essa área aqui. Pressionando o botão esquerdo do mouse, eu vou arrastar e eu tenho uma tonalidade onde deveria ser o tom com a cor escura, está sendo com a cor cinza. Por quê? Porque eu dei uma força pela metade aqui no Strength. Mas se eu aumento essa força e passo novamente o pincel, veja que a tonalidade toma um tom mais intenso. Como é que eu posso apagar esses traçados que eu fiz? Eu poderia usar aqui o Ctrl Z para voltar a ação, ou poderia, se quisesse, usar o objeto chamado borracha, tá, pessoal? Erase. Agora, com a borracha, eu tenho também como redimensionar o tamanho de ação dela. Se eu pressionar o botão esquerdo aqui, como ela está usando essa opção chamada Dissolve, ó, à medida que eu pressiono o botão esquerdo, ela vai apagando suavemente. Mas nem sempre eu tenho paciência para apagar dessa forma. Então, se eu quiser que esse traço seja apagado rapidamente, eu posso usar o Point ou Stroke acionado. No momento que eu triscar, ele já apaga diretamente o traço que eu defini. Aqui eu faço de uma forma mais suave. Com o Point Stroke eu faço de uma forma mais rápida. Eu vou ver que eu tenho outras ferramentas aqui embaixo. A de linha, onde eu posso pressionar com o botão esquerdo, arrastar, e eu vou fazer o traçado de acordo com o raio e a força que eu dei aqui em cima. E para poder fixar o traçado que eu fiz, eu posso usar o clique, que é o botão do meio do mouse, ou então posso usar a tecla Enter, e eu fixo o traçado que eu fiz. Outra forma que eu tenho também é usar uma ferramenta que vai me permitir desenhar arcos. Então seleciono ela, pressiono, e eu vou ter arcos aqui onde eu posso definir a abertura com que eu vou fazer aí no efeito. Clicando fora, para poder fixar, eu uso o botão do meio do mouse ou então a tecla Enter do teclado. Eu posso alterar esse último traçado que eu fiz de forma rápida? Sim, eu posso vir aqui na opção de materiais, veja que ele está estabelecendo para o objeto apenas o traçado, ele não tem preenchimento. Mas se eu habilitasse esse preenchimento, olha como seria aqui ó, o preenchimento usando um tom escuro. Então eu poderia fazer com que esse preenchimento aqui não tivesse o tom escuro, vindo em fio, com ele ativo, mudando para uma tonalidade aqui, nesse exemplo, um tom amarelo. Se eu quiser desabilitar o fio, eu desabilito essa função fio aqui. Agora, se eu quiser alterar a cor do traçado, do último traço que eu fiz, eu venho em Base Color ó, e posso alterar e usar qualquer cor aqui que eu desejo. Posso também vir aqui, ó, pessoal. Tá vendo que o traçado aqui tem uma cor vermelha? Eu posso clicar e estabelecer novas cores para os últimos traçados que eu fiz aí na área principal. Para apagar, eu vou usar a borracha, vou usar o Stroke, vou pressionar o botão esquerdo, encostar e eu já apago diretamente. Eu tenho outra ferramenta aqui, que é a ferramenta de curvas sinuosas. Então eu posso ó, pressionar, clico a primeira vez, clico a segunda vez e vou dando sinuosidade aqui à curva. Posso alterar nesse pontinho aqui que vocês estão vendo a sinuosidade como eu quero ó, fazer na curva. Para fixar, botão Enter do teclado ou então o botão do meio do mouse. Quero alterar a cor? Não tem importância. Posso vir aqui em cima, clico no Stroke e uso uma tonalidade vermelha. Vou usar a borracha. Vamos ver agora como funciona o box. Então eu vou querer fazer um box aqui usando um traçado com um tom pontilhado, Stroke Square. Vou usar uma coloração aqui que pode ser o azul para facilitar. Quando eu pressionar, vocês vão ver que esse retângulo vai ser todo pontilhado. Para eu aumentar ou diminuir esse pontilhamento, antes de fixar ele com o botão do meio ou o Enter, eu posso usar o scroll para cima ou para baixo para criar mais pontilhamento na forma. Agora eu posso clicar o botão do meio e fixo aqui ó,
o desenho de contorno. Se eu quiser dar para ele um preenchimento, eu venho na aba de materiais, clico em fio, ele habilita com uma cor padrão escura aqui, eu posso alterar esse preenchimento para uma tonalidade qualquer que eu queira. Bem legal, né, pessoal? Agora eu gostaria de usar a ferramenta Círculo, só que essa ferramenta eu quero que ela tenha aqui um traçado diferente. Eu vou usar aquele traçado verde que eu criei. Eu vou pressionar e vou fazer um círculo, ó, com o contorno apenas verde. Para poder fixar ele, botão do meio ou botão Enter do teclado, e venho aqui, posso mudar a cor do traçado se eu quiser aqui. Posso vir aqui, mudar aqui também se eu quiser, tá vendo? Para um verde, para um magenta. Se eu quiser dar um preenchimento, eu ativo o fio e vou aumentar essa grade. Posso usar, nesse caso, uma tonalidade azul clara. E eu altero somente o último traço que eu fiz, e não os dois, como eu tinha feito anteriormente. Então essa é uma ideia de como vocês podem iniciar o procedimento de desenho junto à área 2D aqui do Blender. Lembrando a vocês que eu tenho que ter o stroke. Se por acaso eu não tiver esse stroke aqui, eu volto para a área chamada objeto. E na área objeto eu tenho que vir aqui, ó, clicar em Add, Grease Pencil. Como eu quero fazer um desenho em branco, eu vou usar aqui a opção chamada Blank, a opção chamada Stroke. Então clicando aqui, ó, vai aparecer um stroke já com um desenho pré-definido pelo objeto. Se eu não quiser isso, eu venho em Add, clico em Grease Pencil e uso apenas um objeto em branco. Vai aparecer aqui, ó, o G-Pencil, e aqui eu posso entrar no modo Draw, tá vendo? Para poder entrar na área que eu quero e desenhar o que bem entender com o objeto G-Pencil aqui aparecendo. Então eu posso funcionar, ó, com um círculo, usando o traçado inicial aqui, fixando e usando o traçado inicial destinado para ele, do qual vocês podem criar novos materiais aqui para gerar os tipos de traçado que vocês quiserem. Lembrando a vocês, se eu quiser fazer um traçado pontilhado, eu posso adicionar um novo material. Vou usar com a tonalidade no tom escuro, mas em vez de ser sólido, eu vou querer que ele seja, ó, pontilhado. Então eu criei um novo material pontilhado. Agora, se eu seleciono aqui o material pontilhado e tento fazer o círculo vai sair nessa condição que vocês estão vendo. Para fixar, antes de fixar, eu posso usar o scroll para cima para aproximar o pontilhamento ou para baixo para afastar o pontilhamento, e aí eu fixo com o botão do meio do mouse ou com a tecla Enter. Então fica aí a ideia, pessoal, para vocês darem os primeiros passos de desenhos aqui na área 2D do Blender. Até um próximo vídeo.